Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor da Glória, o Deus da Glória, tinha vindo ao mundo, né, e ele foi rejeitado desde o primeiro dia do seu nascimento. Quando ele nasceu, ele foi rejeitado em todas os hotéis, as hospedarias, o lugar onde que tinha para se hospedar. Quando José foi fazer o censo, né, ele estava cheio, estavam lotados, e ele não teve canto onde ficar. Então, desde o seu nascimento, passando por todos os seus dias aqui na terra, chegando ao clímax, né, na crucificação. Então, ele foi rejeitado o tempo todo. O Deus da glória, o Senhor da glória foi rejeitado. E quando no clímax total e final é a sua morte na cruz. E a gente vê, né, que a maldade do homem chegou ao extremo com relação ao próprio Deus. Eles chegaram a crucificar o Senhor da Glória. E não lhe bastava uma morte ordinária comum, tinha que ser algo penoso, com dores excruciantes, com a questão da vergonha, né? O Senhor teve que passar vergonha, foi humilhado. Então, para satisfazer os seus algozes, para satisfazer os seus inimigos, né, tinha que ser algo desse tipo. E mesmo os seus juízes, não tendo achado nenhum defeito no Senhor, mas mesmo assim mataram o Senhor, crucificando. E isso tudo com o apoio de uma grande multidão, quando dizia: crucificam, crucificam. Mas aí a gente vê que Jesus, na cruz, né, até agora calado, seus lábios começam a falar, a se mover. E aí ele fala algo, e a gente pode até pensar: o que foi que ele falou? Ele blasfemou, ou ele falou alguma injúria contra aquelas pessoas, né? Ou ele amaldiçoou, né? Ou pediu clemência ou piedade? Nada disso. Jesus orou pelas pessoas. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele fez uma oração. E a sua oração, né, ele começou o seu ministério com oração. Em Lucas, capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, versículo 21, diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então Jesus começou o seu ministério com oração, né? E terminou o seu ministério também com oração. Jesus era um homem de oração. No livro de Lucas, né, que representa o Salvador, homem, ele a todo tempo estava orando. Então Jesus, ele iniciou seu ministério orando e terminou seu ministério também em oração. E por quem ele orou? Ele orou pelos seus inimigos, para que Deus pudesse perdoar aqueles, né, a quem estavam o afligindo, aqueles seus algozes, aqueles que estavam o crucificando. Então Jesus, ele orou pelos seus inimigos, mostrando, né, que ele pregou que nós devíamos orar pelos nossos inimigos. Então ele estava praticando aquilo que ele pregou. Ele não era um homem apenas de palavras, de falar, mas era um homem que o que ele falava também ele fez. E ele mostrou isso a nós, ele deu esse exemplo, orando pelos seus inimigos, falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente vê essa eficácia dessa oração do Senhor. A gente vê em Atos dos Apóstolos, Senhor Jesus, capítulo 2, quando ele diz assim, capítulo 2, versículo 37,
E 38 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A gente vê que alguns dias depois, né, da morte e ressurreição de Jesus, a oração que ele fez, houve um resultado. Quase 3.000 pessoas se converteram. E não foi apenas pelo discurso de Pedro, mas foi pela oração de Jesus. Jesus, ele orou pelos seus inimigos. E aqui, se aquelas pessoas estivessem aqui, com certeza elas estavam recebendo a salvação de Jesus, porque Jesus tinha orado por elas. Aquelas pessoas que antes, alguns dias atrás, tinham crucificado o Senhor, provavelmente estavam aqui recebendo a salvação, né, através de Jesus. Né, estavam aqui recebendo a salvação. E a gente vê que Jesus não orou apenas por aquelas pessoas lá, mas ele orou por mim e por você. Em João, capítulo 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus estava orando por mim e por você. Ele, a todo tempo, Jesus estava orando, a todo tempo ele estava entregando as nossas vidas nas mãos de Deus. Então, quando Jesus orou lá, pedindo para que o Senhor perdoasse aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo, o Senhor também estava nos incluindo nessa oração, porque hoje, né, em certo sentido, nós ainda continuamos sem saber o que fazer. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, né? Muitas vezes nós nos encontramos distante de Deus. Muitas vezes a gente faz as coisas que desagradam a Deus. E aí a gente pode ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E em Mateus, capítulo 5, versículo 30 e 43, diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus, ele fez o que falou, né? Ele disse que nós temos que orar pelos que nos perseguem. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, Jesus, ele orou pelos seus inimigos. Ele orou por aqueles que estavam o crucificando. Jesus, ele não apenas falou, mas ele orou pelos seus inimigos. E nós vimos, né, que a sua oração teve uma grande eficácia, com quase 3.000 pessoas sendo convertidas. A gente vê a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus. E é interessante perceber que a gente vê também aqui a cegueira da humanidade, quando crucificaram o Senhor da glória. Em Salmos, capítulo 19, vem dizer assim, 12, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Isso aqui é Davi falando. Então ele está dizendo, né, que ele mesmo, né, não conhecia as suas faltas. E ele pedia para que Deus absolvesse ele, né, das faltas que eram ocultas. Então muitas vezes nós temos nossos pecados, mas às vezes nós não conseguimos ver se é pecado aquilo, né? Então, e nós, como diz lá em Jonas, né, que o Senhor diz assim, que é um povo, né, que não conseguia discernir a mão direita da mão esquerda. Então essa muitas vezes é a nossa situação, né? Nós ainda estamos achando que somos certos, achamos que nós não temos defeito, achamos que nós somos as pessoas perfeitas, o bonzinho, né? Mas infelizmente o pecado que está em nós nos faz com que a gente esteja sempre errado. Mesmo quando nós estejamos certos, mas o pecado que habita em nós faz com que nós estejamos errados.
porque não é o certo e errado, mas é se eu estou ou não caminhando com Jesus. Né? A árvore da vida que tinha no meio do jardim do Éden, tinha outra árvore lá. Tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore tinha um fruto, que esse fruto chamava-se o bem e o mal. Então tanto o bem dessa árvore como o mal dessa árvore são maus. Então é essa a nossa fonte, né, do bem e o mal. É uma árvore só. Então com isso a gente se torna... a gente não consegue discernir o bem e o mal, porque para Deus, dessa árvore, tanto o bem quanto o mal não é bom, não é agradável em Deus. O bem e o mal que nós temos que seguir é o bem e o mal de Deus, é Jesus. Nós temos que ir e seguirmos a Jesus, porque Ele é quem vai nos ensinar o que é o bem e o que é o mal. E a grande tragédia, né, que a gente percebe, né, é que hoje as pessoas ainda continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, né, e continuam negligenciando o grande amor de Deus, né, ainda continuam se afastando de Deus e fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas aí o Senhor está sempre dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então você... né, que se encontra ainda distante de Deus, saiba que Jesus já lhe perdoou. Jesus já morreu em seu lugar. Jesus já deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida por mim, por nós. Né? Ele já pagou todos os nossos pecados, já tirou todos os nossos erros. Né? Então, Ele nos perdoou. E Ele tem orado por nós dizendo: Pai, perdoa-lhes. Né? Então, você se sinta perdoado, porque Jesus já morreu em seu lugar e Ele já lhe perdoou. Deus te abençoe.